Olá galera, bem-vindo à nossa última videoaula referente à série de vídeos nos quais eu estou abordando as técnicas de demonstração em matemática. E aqui eu vou estar colocando alguns dos erros mais comuns cometidos em demonstrações, né? Eu diria assim, né? Os que o professor mais vê em provas e ele, quando foi aluno, também cometeu os mesmos erros, tá certo? Então aqui eu selecionei uns 4, você deve estar achando outros aí. Errar sempre é um conjunto limitado, né? Sempre há formas diferentes de se errar uma questão, né? Assim como responder corretamente também, né? Normalmente a gente pode ter mais de uma maneira de se responder uma coisa correta também de errar, né? Errar é praticamente ilimitado. Então aqui eu explicitei alguns para que ao fazer uma demonstração a partir de agora, você olhe com mais cuidado, se você não está caindo em um deles. Alguns são bem comuns mesmo, você vai ver até professores falando ele. Pode ser que escrevam num sentido assim, ele não é que ele está tão errado. Eu vou explicar. Vamos lá, vamos a cada um desses, né? Eu peguei aqui como base um teorema que eu trabalhei durante as videoaulas, que é um resultadozinho, né? Eu chamei aqui de teorema, mas ele é um resultado, uma proporção que diz o seguinte: se m e n são inteiros pares, então a soma, né, n mais n, é um inteiro par. Então, com base nessas coisas, eu cometi os erros deliberadamente para estar exemplificando. O primeiro deles é um erro, assim, que eu diria, dos iniciantes nas demonstrações, é esse aqui, argumentar a partir de exemplos. Então, eu vou e falo assim, ó, se m igual a 2 e n igual a 4, então n mais n é 6, que é par, beleza. Logo, n mais n é par. Quer dizer, eu pulei de um caso extremamente particular, dentre todos os inteiros, e pulei logo para a conclusão. Tá certo? Então, esse tipo de coisa aqui é muito bom assim. Você faz essa parte aqui, ó, se m igual a 2n é 6. Para estudar, você faz ele no rodapé ali e verifica, não, deixa eu verificar aqui realmente, deixa eu pegar 2 exemplos aqui, deixa eu ver como é que o teorema está funcionando, né? Vou entender o teorema, pegar um exemplo dentro dele, vou ver que ele funciona, beleza. Mas pular para a conclusão, isso não é permitido a partir do particular, tá certo? A menos que eu tivesse um conjunto, meu conjunto fosse finito, só esses dois caras, aí tudo bem. Aí com certeza eu provaria. Mas se eu tiver mais do que um indivíduo, aí já era. Mais do que esses dois indivíduos já era, né? Um segundo erro é usar a mesma letra para representar objetos diferentes. Eu diria que esse aqui é o erro daquele cara que é meio desorganizado, né? Ele pode até ter um bom conhecimento, mas na hora de escrever ele muda muito rápido de ideias e faz uma confusão geral. Aí eu tentei imaginar como é que esse cara escreveria uma passagem desse teorema. Então, ó, se n é par, está até aqui na hipótese, né? Então, n é da forma 2k. Até aí não tem nenhum problema, onde k é inteiro, blá blá blá, toda aquela, né, que a gente viu lá atrás. Aí lá na frente ele bota assim, seja n um inteiro ou ímpar. Então, isso aí acaba criando uma confusão de quem lê. Porque quem lê vai falar, poxa, mas o cara admitiu lá que n poderia ser par. Porque se n é par, né? Pode ser que ele não seja, mas pô, ele admitiu que n poderia ser par. Depois ele diz que n inteiro é ímpar. Então, isso aí pode gerar uma confusão, né, nos argumentos. E se você está numa prova muito formal, digamos, escrevendo um trabalho importante, certamente isso aqui vai jogar água no seu trabalho. E ir direto para a conclusão. Esse eu diria que é aquele erro que causa confusão entre aluno e professor. Quando o professor passa uma demonstração na prova, que o aluno vai lá e usa esse recurso aqui, ir direto para a conclusão. Esse aqui é o mais tentador, digamos, é um dos mais tentadores dos erros. Que é o seguinte, eu imaginei aqui que o cara escreveu lá no texto assim, ó, suponha que m e n sejam inteiros e que a soma m mais n é par. Poxa, mas m e n são inteiros pares, quer dizer, isso é exatamente o que eu quero provar. Então eu não posso supor isso, isso tem que ser minha conclusão final. É tipo assim, depois logo m mais n é par, portanto m mais n é par e acabou. No máximo eu dizer, assim provamos o teorema. Então eu não posso usar esse tipo de argumento, quer dizer, utilizar a conclusão que eu estou querendo provar. Claro que há provas como a contraposição, que aí eu pego a conclusão, nego ela para chegar na negação da hipótese. Então eu nego a tese, parto da negação da tese. Eu usei a negação da tese para chegar na negação da hipótese e é um argumento logicamente válido. Né? Outra coisa, às vezes o cara tenta enganar, né? Ele vai para a conclusão, só que ele pega e faz o seguinte. Ele, ao invés de escrever explicitamente como está aqui, ele vai assim, supõe que m mais n igual a 2k, em que k pertence a z. Pô, a mesma coisa que dizer que m mais n é par. Isso aí a gente viu lá na videoaula.
E uma quarta, eu diria que esse é muito comum, né? É um erro, assim, eu diria muito comum. Não é que ele vai invalidar, gente, o seu teorema, esse caso aqui, mas ele vai suscitar uma dúvida se você tiver, como eu diria, sendo submetido a uma avaliação rigorosa, você pode, pode considerar que você não demonstrou o resultado, certo? Claro que você pode corrigir o texto nesse caso aqui, mas eu vou até dizer que de vez em quando eu costumava escrever esse tipo de coisa, certo? Vai ver em uma videoaula ou talvez até comenta de vez em quando, mas é porque assim, a gente fazendo aqui, às vezes a gente se perde um pouquinho, em vez de usar outras palavras, a gente usa o se. O problema é com esse carinha específico, o se. Ele tem que ser usado especificamente em proposições da forma se então, onde eu concluo uma coisa a partir de outra, mas, por exemplo, não como está aqui. Aí eu vou explicar bem. Vamos lá. Suponha que M é um inteiro par. Então, até aqui tudo bem. Supôs que M é par. Então, aí tem todas as conclusões, né? Então, M pode ser da forma, então eu poderia concluir. Só que aí eu vou e uso o se assim. Se M é par, então existe um inteiro K tal que M igual a 2K. Você vai falar, não, mas não tem nada de errado aí. Na verdade, o erro está o seguinte. Eu supus que M é par. Depois eu pus em dúvida se ele é par. Porque se eu digo se M é par, eu estou abrindo a hipótese para M não ser par. Certo? Se M é par. Então, isso aí suscita o quê? Dúvida sobre a paridade de M. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pode até ser que, se eu não tivesse essa suposição antes, o se não estivesse errado. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque aqui eu suponho o M par e depois eu volto dizendo se ele é par, então esse tipo de coisa, essas duas coisas juntas, a suposição de que ele é par e depois o uso do se, que é um erro que eu diria, esse aqui eu diria que é muito comum, certo? É algo que você tem que tomar bastante cuidado se você estiver fazendo uma prova onde o seu professor é muito rigoroso, certo? Particularmente esse erro aqui eu até deixaria passar, né? A gente corrige, dá uma riscadinha, não usa o se aqui não, tal, mas são erros que você vê com frequência. Muito provavelmente alguns de vocês até já discutiram com o professor por causa de alguns desses, e alunos de vocês, para aqueles que são professores, já discutiram com vocês em alguns desses casos, né? Então, aqui eu fiz só um apanhadozinho para a gente terminar as demonstrações e entender que a gente também erra. É comum. Se a gente não errasse demonstração, a gente demonstraria tudo, né? Ficaria fácil, a gente só acertaria. Então, assim como a gente erra uma questão, né? Assim como eu erro várias vezes o vídeo, né? E tenho que gravá-lo várias vezes até sair uma vez que preste, a gente erra também demonstração. Muito mais demonstração, porque demonstração é uma coisa mais difícil, você tem que pensar, é um raciocínio puro. Então, trouxe aqui alguns erros só para ilustrar, para você ir com o pé no chão, né? O curso aqui é só um recortezinho, né, da realidade. Você vai entender a demonstração dentro do contexto que você está estudando. Então você está lá na teoria dos conjuntos. Então vai ter as demonstrações lá de conjuntos. Talvez elas usem uma linguagem um pouquinho diferente das demonstrações de, por exemplo, da análise matemática, do cálculo, né, diferencial. Então assim, claro que há uma linguagem universal comum, mas a forma de pensar em um mundo e em outro pode ser diferente. Por exemplo, no mundo do cálculo você tem a noção de distância, né, de comprimento, já em conjuntos você já não tem essa noção. Então assim, claro que cada caso é um caso, né, mas aqui é uma videoaula apenas para você abrir o olho mesmo, tomar cuidado. Então é isso aí. Espero que tenham gostado de todas as videoaulas. Ressaltando aqui, tudo bem, essa é a última videoaula, talvez você chegou aqui, você tenha passado por todas as aulas na ordem da playlist, ou pelo menos seguiu a ordem e saltou aquelas que você achou que já tinha conhecimento, não tem problema. Assistiu aquelas que você teve mais curiosidade, mas se o fez em ordem, beleza. Se você fez fora de ordem, não é muito interessante, porque eu vou sempre retomando algumas coisas como uma série, né? Você não pode assistir lá o 5º capítulo, depois assistir o primeiro, depois assistir o último. O interessante é você ir lá na playlist, ou se indicar lá para alguém e falar, ó, velho, vá do início. Certo? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Vou voltar com outros temas aí. Eu sempre tenho esse hábito, né, de fazer tudo em forma de playlist, tudo na sequência, né? Eu não gosto muito desse ensino fracionado. Vou falar de divisão hoje, aí faço uma questão de divisão, amanhã eu gosto de seguir um roteiro, exaurir um tema, certo? Estudá-lo, bem estudado. Então é isso aí. Muito obrigado. Até as próximas.